Volume 25. Capítulo 5, Calman III vs Calman II e companhia. O deus Ogre Mata estava em alta. O ogro gigante passou como um furacão, esmagando fileiras de árvores e revirando a terra. Levados pelas ondas de choque, nos vimos separados do campo de batalha. Zanoba e Doga estavam lidando com o grandalhão. O deus ogro deveria ser um monstro direto com força bruta, então eles se deram bem. Ninguém poderia derrotar a criança abençoada Zanoba apenas pela força, e Doga se saiu bem contra oponentes agressivos. Eu não achava que precisava me preocupar. Eu não tinha o luxo de me preocupar com ninguém, exceto comigo mesmo. À minha frente estava o número 7 dos 7 grandes poderes, o deus do norte Calman III, Alexander Rybak. Ele era a metade da dupla que havia me jogado na ravina. Além disso, dessa vez eu não tinha a versão 1 e a versão 2 atualizada estava incompleta. Eu não podia relaxar. Não podia reter nada. A vitória seria de quem se movesse primeiro. Eu abriria com atoleiro. Eu estava esperando. Pelo menos foi o que pensei. O deus do norte Calman III nos fez esperar. É claro que nosso oponente era um guerreiro deus do norte. Ele poderia facilmente fingir que estava esperando e depois nos pegar de surpresa. Coloquei um atoleiro no lugar e depois o segui com um canhão de pedra. Antes de lutarmos, quero conversar um pouco. Ele desviou o canhão de pedra inofensivamente. Oh, espere. Será que ele saiu do curso? Seja qual for o caso, ele mudou a trajetória no ar e disparou para longe. Além disso, embora eu tivesse definitivamente colocado um atoleiro sob os pés do garoto, ele não estava afundando. Esse é o poder do Deus do Norte. Não importa. Eu sei sobre as habilidades da lâmina do Rei Dragão. Você tem todo o direito de estar com raiva. Alguém cortou seus braços e o jogou em um barranco. Tenho certeza de que está ansioso para lutar. Mas, por favor, espere um pouco mais. Quando eu tiver dito o que penso, serei todo seu. Até mesmo um nanico como você certamente é capaz de esperar enquanto dois grandes guerreiros conversam. Ele me chamou de anão? Idiota. Eu o mandarei para casa em pedaços. Ou, acho que eu teria pensado isso se tivesse mais disposição para o drama, mas não consegui reunir a raiva. Do ponto de vista de um dos 7 grandes poderes, eu era um nanico. Ultimamente, eu tinha sido tão elevado que a perspectiva parecia refrescante, quando muito. Eu não queria esperar. Ele poderia estar empatando para ganhar tempo, e eu queria vencer rapidamente para que pudéssemos ajudar o resto da equipe. Dei um passo para trás e olhei para Sandor. Assim como Alexander, ele não fez nenhum movimento para atacar. E eu não tinha esperança de vencer sozinho. Desculpe, disse Sandor, dando de ombros. Ele deu um passo à frente e disse, tudo bem, o que foi, estranho? Estranho? Você me chama, seu sangue, de estranho? Não é a primeira vez que nos encontramos. A primeira vez que nos vimos foi quando saí da barriga da minha mãe, pai. Porque Sandor estava se fazendo de bobo. Chega disso. Eu o conheço, mesmo debaixo desse capacete feio. O Hitogami tinha me visto, então Alexander provavelmente também sabia de tudo. Você é o deus do norte Calman II, Alex Rybak. Alec, você está pisando na minha linha, disse Sandor. Ele suspirou ao tirar o capacete, revelando cabelos pretos e um rosto de meia-idade. Alec tinha o mesmo tipo de cabelo preto. Agora que eu os vi, a semelhança familiar era grande. Você deveria me derrotar e depois dizer, você foi um oponente digno. Eu pelo menos olharia para o seu rosto no final, e depois tirar o capacete. Esqueça isso. Eu pensei que você estava morto. O que você tem feito? Aceitando aprendizes e ensinando minhas habilidades como bem entendesse. Embora não muito tempo atrás, fui inspirado por Sua Majestade, a Rainha Ariel, do Reino Azura, a me tornar um cavaleiro. Aprendizes? O que você estava fazendo ao aceitar aprendizes depois de ter entregado sua espada a mim e deixado de lado o estilo do Deus do Norte? A raiva brilhou nos olhos do pequeno Alec.
Eu não sabia o que tinha acontecido entre eles, mas as palavras de Sandor tinham tocado em um ponto sensível. Alec, eu não deixei de lado o estilo Deus do Norte. Mentiroso. Você nem sequer tem uma espada agora. Sandor levantou o cajado e olhou para ele. Era feito de metal, e eu tinha certeza de que ele havia dito que era um cajado comum, mas talvez tivesse algum poder especial. No entanto, parecia comum. Acho que lutar dessa forma nos torna mais fortes, disse ele. Alec ficou surpreso. Isso é uma idiotice. Você quer que eu acredite que aquele velho bastão é mais forte do que a espada do Rei Dragão? Não é isso que estou dizendo. Alec, essa espada é a mais forte do mundo. Eu a manejei por 100 anos, por isso a conheço melhor do que ninguém. Então, por quê? Essa espada é muito forte, respondeu Sandor com simplicidade, como se estivesse fazendo uma afirmação óbvia. Quando você tem essa espada na mão, nada tem chance contra você. Nem a fera mais enorme, o monstro mais astuto ou o guerreiro mais firme. Eu venci batalha após batalha e me tornei um herói. Sandor fez uma pausa e olhou para Alexander. Só então, quando parei, tive um pensamento. Eu era um herói. Não era tudo igual ao que era antes de eu pegar a espada. O Deus do Norte segundo, Alex Rybak, era realmente forte. Sandor baixou os olhos. Quando tive esse pensamento, não pude mais lutar como antes. Não para negar minhas próprias batalhas nem meus aliados, é claro. Percebi que estava acabado como herói. Foi por isso que entreguei o papel de herói do Deus do Norte a você, enquanto fui divulgar os ensinamentos do Deus do Norte Calman I. Não pude deixar de me sentir excluído disso. Eu não estava entendendo muito bem, mas aqui vai, Alex. Sandor, o pai, tinha se cansado de lutar, abandonou sua espada simbólica e foi divulgar sua escola de luta. Seu filho, Alexander, ficou furioso com isso. Quero dizer, não posso culpar totalmente o garoto. Eu provavelmente também ficaria furioso se meu pai jogasse algo tão pesado em mim e depois fosse embora. Abandono de crianças, muito pouco legal. Então foi assim que acabamos com Albert, com os excêntricos. Esse foi um dos caminhos mostrados a nós pelo Deus do Norte Calman I. Eu não reconheço a legitimidade dos excêntricos. Isso não é o estilo do Deus do Norte, disse Alexander, balançando a cabeça com indisfarçável desdém. Albert, hein? Bem, ele não era um espadachim, com certeza. Na verdade, ele era mais parecido com um ninja. Não é nem mesmo uma luta de espadas, não é? Alexander continuou. O primeiro Deus do Norte, Calman, empunhava uma espada, mas ensinou que não se deve confiar apenas na espada. O quê? E é por isso que você está usando essa vara velha? Sim. Com isso, posso sentir que estou ficando mais forte. Saber que estamos crescendo nos torna ainda mais fortes. Não estou entendendo, disse o pequeno Alec, infeliz. Ele ainda era jovem. Quando decidia que algo era de uma forma, não conseguia ver de outra. Agora, Alec, é minha vez de lhe perguntar. O que está fazendo aqui? Eu vim para derrotar Orsted. Vou derrotar o Deus Dragão e me tornar o número 2 dos 7 grandes poderes. Almejando alto, não é? Isso deixa um pai orgulhoso, disse Sandor com um sorriso. Sandor. Detesto falar isso quando você está todo cheio de orgulho, mas você está no meu time, certo? Não vai dizer de repente, então, vou lhe dar uma mãozinha. E mudar de lado. Certo. Bem, eu estarei lutando contra você desta vez, mas suponho que você vai me derrubar para desafiar Orsted. Naturalmente. Não me importa se você é meu oponente. Farei com que o nome do Deus do Norte Calman III seja um nome do qual eu não precise me envergonhar. Um nome do qual você não precisa se envergonhar. Sério? Embora eu ache que você se preocupa com coisas assim quando seu pai e sua família são famosos. Ainda assim, eu não estava exatamente com vontade de torcer pelos sonhos do pequeno Alec. Isso não é tudo, disse ele. Vou acabar com a existência desses demônios Super-D.
Sandor parecia perplexo. Os Super-D não são demônios. Você os viu quando chegou à aldeia, não viu? Alec assentiu prontamente. Isso não é importante. Todos consideram os Super-D como demônios. Se eu matar todos eles, serei lembrado como um herói por toda a eternidade. Isso não é o que um herói faria. Não é, não é. Se eu for exigente com os métodos, nunca superarei seus grandes feitos. Meu nome jamais ofuscará o do Deus do Norte Calman II. Então, me superar é o mesmo que se tornar um herói. Exatamente. Sandor se virou para mim, com a boca meio aberta. Depois, fez uma reverência. Sinto muito, mestre Rudeus, disse ele. Achei que conseguiria convencer meu filho idiota. Acontece que ele é ainda mais idiota do que eu pensava. Parece que sim, concordei. Alec, ao que parece, era um escravo da palavra herói. Em vez de se tornar um herói por meio de atos heróicos, ele só queria ficar famoso para que todos fizessem alarde sobre ele. Qualquer pessoa com metade de um cérebro apontaria que não é assim que funciona. Não me pergunte os detalhes de como funciona, mas com certeza não é assim que funciona. Vamos detê-lo. Sim. Sandor colocou seu capacete e ergueu seu cajado. Atrás dele, abri meus braços, pronto para dar apoio. Alec olhou para nós, ainda mal-humorado. Primeiro, suas escolhas foram reprovadas, depois ele foi alvo de desprezo exasperado. Ele estava fervilhando de raiva e não tinha como extravasá-la. Você acha que pode me derrotar com um bastão velho e esse amador de peso morto? Quando eu empunho a lâmina do Rei Dragão? Claro que sim, disse Sandor com confiança. Vou colocá-lo em seu lugar. Ao ouvir as palavras colocá-lo em seu lugar, a paciência de Alec finalmente se esgotou. Você está morto. Assim começou a batalha entre Calman II e Calman III. Alec atacou primeiro, cortando Sandor na diagonal. Ele empunhava a enorme espada sem esforço com uma só mão. Uau! Sandor defendeu a massa devastadora com seu cajado. Alec perdeu o equilíbrio, e mesmo assim sua defesa não caiu. Com uma postura formidável, ele se virou e atacou Sandor novamente. Sandor reagiu como se tivesse previsto aquilo. Enquanto Alec girava para atacá-lo como um furacão, Sandor se defendeu mais uma vez. Ao se defender, ele usou o princípio da alavancagem para varrer as pernas de Alec de debaixo dele. Sem mais nem menos, Alec, não, ele não foi derrubado. Ele saltou como se fosse pular sobre Sandor e, em seguida, mergulhou de volta ao chão com uma velocidade impossível. Foi um movimento insano, mas reconheci sua origem. Ele estava usando o poder da espada mágica, a lâmina do Rei Dragão Kajakut, manipulação da gravidade. Grrr! Sandor estava pronto para isso. Ainda de costas para Alec, ele desviou um golpe da lâmina do Rei Dragão, depois outro, depois outro. Ele se virou um pouco a cada vez até ficar de frente para Alec. Os golpes de Alec não eram fáceis de desviar. Toda vez que ele dava um chute, deixava uma marca no chão, e a onda de choque quando ele balançava a espada atingia as árvores. As árvores começaram a cair, rangendo, no chão. Eu estava bem longe, e a onda de vácuo que ele gerou foi forte o suficiente para morder minhas bochechas. O golpe não atingiu Sandor. O cara podia estar aposentado, mas ainda era o Deus do Norte. Ele continuou a desviar os golpes de Alec sem nunca parecer preocupado. Com sua capacidade de manipular a gravidade, Alec podia se mover tão livremente e tão acrobaticamente quanto quisesse, o que o tornava impossível de prever. Mesmo assim, Sandor o estava acompanhando. À primeira vista, parecia que ele não estava se movendo, mas seu corpo quase tremia enquanto ele fazia pequenos ajustes para ficar em uma posição mais vantajosa. Então, essa era a aparência de uma luta entre os deuses do norte. Eles não eram tão rápidos. Talvez por causa de todo o treinamento que fiz com Eris e Orsted, eu tenha conseguido acompanhar seus movimentos. Eles eram tão compactos e tão imprevisíveis que, embora eu pudesse acompanhar a luta, não podia ajudar. Pegue isso. Uau! Cara,
Esses caras faziam barulho. No entanto, não havia tempo para pensamentos como esse. Acalmei minha respiração e olhei com atenção para os dois. Se eles estivessem em pé de igualdade, minha intervenção poderia influenciar a batalha. Mesmo com o olho demoníaco da previsão, ler seus próximos movimentos não era uma tarefa fácil. Mesmo que eu não conseguisse ler Alec, eu sabia como Sandor se movia. No mínimo, ele também era mais fácil de prever do que Alec. Ele tinha um padrão. Ele foi para a direita e depois para a esquerda. Quando o oponente estava diretamente atrás dele, ele tinha um padrão. Pronto. Disparei um canhão de pedra. Ele foi em linha reta em direção ao Alec. Risque isso, ele não era reto e não foi um golpe direto. Sua trajetória foi distorcida. Mesmo quando deixou uma marca na armadura de Alec, ele deslizou para fora da superfície e desapareceu nas profundezas da floresta. No entanto, isso desequilibrou Alec. Ah! Sandor não perdeu sua oportunidade? Seu golpe atingiu o plexo solar de Alec. Nung! Alec soltou um grunhido, mas, ao mesmo tempo, deu um salto. Ele estava vindo direto para mim. Ele é rápido. Cai fora, seu anão. Ele avança bruscamente. Desliza para baixo na diagonal. Olhando com o olho demoníaco da previsão, recebi o golpe na minha manopla restante. Off! No momento em que ela bateu, um peso esmagador pressionou minhas pernas. A manopla rachou e eu me ajoelhei. Pensei que minha mão esquerda fosse sair voando, mas, então, com um ruído de moagem, o braço negro bloqueou a espada. A mão de Atolf era resistente. Esse braço! Exclamou Alec. De jeito nenhum. Isso é da vovó. Elétrico. Gritei, liberando a mana que havia armazenado em minha outra mão. O corpo de Alec foi banhado por um relâmpago roxo. Coloquei mana em minha mão esquerda, preparando-me para disparar um canhão de pedra em seu rosto a queima-roupa. Yoag! Só que Alec não parou. Curvando as costas como um camarão para se esquivar do meu canhão de pedra, ele girou em um pé só e cortou minhas pernas. Eu pulei para fora do caminho. Naquele momento, Alec já havia recuperado o equilíbrio. Vi sua lâmina vindo direto para o meu pescoço. Ah! No último segundo, Sandor veio em direção a Alec por um lado, atingindo-o com seu cajado. Alec saiu voando em uma pirueta para o lado, e voltou para a terra em um arco suave que ignorou as leis da gravidade. Umf! Em uma olhada rápida, ele não parecia ter sofrido nenhum dano. Também não parecia que o elétrico tinha feito muito. Era o poder da espada. A qualidade de sua armadura. Ou ele estava apenas sendo estoico. Talvez ele tenha sido treinado de forma diferente. Talvez seu corpo tenha sido feito de forma diferente. Tudo era possível. Parece que me contive demais, disse Alec, como se estivesse em uma sequência de derrotas em um jogo de luta. Acho que é hora de ficar um pouco mais sério. Considerando todas as coisas, essa não era uma situação ruim. Se continuássemos assim, teríamos uma chance de vencer. Sandor seria o líder, e eu o apoiaria. Se cada um de nós acertasse um golpe a cada vez, eventualmente conseguiríamos derrubar Alec. O Deus do Norte Kalman III era um adversário difícil, mas Sandor também era forte. Eles estavam em pé de igualdade. Eu seria o fator decisivo. Não sou um peso morto, pensei, assim como Sandor disse, desanimado. Isso é ruim. Você está brincando. Nós temos a vantagem. Você não sofreu nenhum dano. Aquela última troca de golpes havia quebrado a manopla de Zalif, mas a mão de Atolf tinha especificações ainda melhores. Ainda podemos fazer isso. Ele está mantendo sua força em reserva para sua luta com Orsted mais tarde. Ele vai ficar cada vez mais forte. Ah, droga! Ele estava se segurando. Ele estava totalmente brincando conosco. Quanto tempo mais a senhorita Roxy vai demorar? Não sei. Ela deveria enviar uma mensagem quando estivesse pronta. Já havia se passado o meio-dia, então achei que ela deveria estar pronta para ir logo.
A não ser que Eris ou Zanoba tivessem caído e o inimigo também tivesse arrasado Roxy. Ele é muito mais forte do que era quando eu o conheci. Talvez eu tenha prometido um pouco mais do que posso cumprir, disse Sandor, humildemente. Não seja assim. Você ainda pode tentar. Farei o possível para apoiá-lo. Não sou um peso morto, eu juro. Eu o sustentarei como um balão de hélio. Só que não posso manipular a gravidade, então talvez só emocionalmente. Vamos ganhar tempo por enquanto. Se certo? Com essa rápida conferência concluída, Sandor avançou e Alec correu mais uma vez ao seu encontro. Ua! Grrrria! Eles se envolveram em outra troca de golpes. Era exatamente como Sandor havia dito, não percebi nada de diferente à primeira vista, mas Sandor não estava mais desviando perfeitamente os golpes de Alec. A cada defesa, sua postura se degradava um pouco mais. O nível dos ataques de Alec havia mudado, pareciam os mesmos, mas acho que ele colocava mais peso neles. Se ele obtivesse vantagem sobre Sandor, eu não conseguiria acertar nenhum golpe direto com meu canhão de pedra. O número de golpes que ele aparasse, desviasse ou evitasse aumentaria. Parei de atirar. Em vez disso, usei magia para moldar a terra. Antes de mais nada, eu acabaria com as manobras aéreas saltitantes e que desafiavam a física. Isso aliviaria um pouco a pressão sobre Sandor e lhe daria mais flexibilidade para atacar. Então, é hora de reintroduzir meus canhões de pedra. Lança de terra. Levantei pilares de terra para cercar os dois. E acrescentei, rede de terra. Cerca de 50 centímetros acima da cabeça de Sandor, formei uma rede com a terra. Se eu bloqueasse o espaço acima deles, aqueles saltos que desafiam a gravidade seriam. Sua peste. Um golpe e a rede foi derrubada. Então, não deu certo? Qual é o problema, papai? Isso é tudo que você tem. Isso foi ruim. Sandor estava sendo encurralado. Não se tratava de uma diferença de habilidade. Sem dúvida, a diferença estava nas armas. Cada golpe da lâmina do Rei Dragão dobrava ainda mais o cajado de Sandor. Eu estava atirando freneticamente com os canhões de pedra para apoiá-lo, mas todos eles foram desviados do curso. Ele parecia ter decidido lidar comigo mais tarde, porque mesmo quando eles o atingiam de raspão, ele os ignorava completamente. Droga! Não íamos nem ganhar tempo nesse ritmo. As coisas ficariam cada vez piores até perdermos. Gaag! Então aconteceu. Uma sombra veio em direção a Alec pelo lado, como um cometa. Uma mulher de cabelos vermelhos, com uma espada em cada mão, que se lançou sobre Alec com toda a sua força. Alec parou o ataque, mas depois recebeu outro de Sandor e foi jogado para trás. A espadachim vermelha seguiu, atacando novamente. Alec fez outra aterrissagem que cuspiu na cara da gravidade e imediatamente atacou com sua lâmina gigante. A espadachim vermelha não conseguiu responder a tempo. Off! Atrás dela, seguindo como uma sombra, estava um guerreiro de cabelos verdes que desviou o ataque. Gra! O cão raivoso uivou. O aço brilhou, indo direto para a garganta de Alec, mas algo invisível desviou. A lâmina cravou-se em seu ombro, mas sua armadura era inesperadamente resistente e impediu o golpe, deixando apenas um arranhão. O cão raivoso não foi muito longe. No momento em que viu que o ataque não havia atingido o alvo, ela pulou para trás. A grande espada atravessou o local onde ela estava, cortando alguns fios de seu cabelo. Agora havia distância entre eles. Vi cabelos ruivos e cabelos verdes, de costas para mim. Desculpe-me pela espera, Rudeus. Disse Eris, lançando um olhar rápido em minha direção. Ruigerd não se virou, mas provavelmente usou o seu terceiro olho para verificar se eu estava bem. Eles viriam para nos ajudar. Se eu fosse uma donzela, teria sido amor à primeira vista. Me abrace. Me devore. Ah, vamos lá. Enquanto eu estava tendo meu momento de donzela, Alec parecia surpreso. Ou, mais precisamente, ele parecia chocado. Você não pode estar querendo dizer que Galfalion está morto,
Ele exigiu. Eu dei a Ruigerd um olhar questionador e ele assentiu. Puxa vida! É claro que foram 2 contra 1, mas Eris e Ruigerd derrotaram o Deus da Espada. Eu sabia que ele havia renunciado ao cargo de Deus da Espada, mas não achei que ele cairia tão facilmente. Acho que eu superestimei. O tom de Alec era arrogante, mas ele parecia chateado. Pensando bem, ele e Gal pareciam bastante amigáveis quando me empurraram para a ravina. Eu não o conhecia há muito tempo, mas ele era um bom homem. O comportamento de Alec havia mudado. Toda a sensação de confiança fácil havia se dissipado. Eu pensei que ele iria arrasar com esses 2. Nós íamos lutar contra Orsted juntos. Alec segurou sua espada e se abaixou em sua posição. Algo estava chegando. Sentindo a aura avassaladora que se desprendia dele, Eris e Ruigerd ficaram nervosos e também baixaram a postura. Se ele estava ficando sério agora, então era tarde demais. Eris e Ruigerd se juntaram a mim e a Sandor. Eram 4 contra 1. Mesmo que quem estivesse na equação fosse um dos 7 grandes poderes, equipado com a espada mais forte do mundo. Em minha mão direita, uma espada. Alec levantou a ponta da espada em sua mão direita para o céu. Em minha mão esquerda, uma espada. Ele segurou o punho com a mão esquerda. Um aperto com 2 mãos. Até agora, ele estava balançando a grande lâmina com uma mão, mas agora ele a segurava com 2. Seria esse, então, seu verdadeiro estilo de luta. Sandor gritou bruscamente: estamos acabados. Fujam. Ele mergulhou para um lado. Ele chegou tarde demais. Com estas minhas armas, inúmeras vidas eu reivindicarei. 100 milhões de mortes eu entregarei. Alec ergueu a lâmina do Rei Dragão bem acima de sua cabeça. Meu nome é Deus do Norte Alexander Rybak. Percebi que estava flutuando. Não apenas eu. Eris, Ruigerd e até mesmo Sandor, que havia tentado mergulhar para longe. Estávamos todos pairando no ar. Todas as folhas e galhos caídos também estavam flutuando. Essa era a manipulação da gravidade da lâmina do Rei Dragão. Não caímos e não subimos mais. Agitei meus braços e pernas, mas não consegui recuar. Enquanto eu estava pendurado ali, totalmente indefeso, pude ver o poder crepitando em cada fibra do corpo de Alec. Agora, vou vingar meu amigo e aliado. Droga! Naquele momento, meu corpo começou a se mover por conta própria. Concentrei mana nas 2 mãos e liberei uma onda sônica. Mandei Eris, Ruigerd e Sandor voando para longe. Logo em seguida, puxei os fragmentos da manopla de Zalif de volta para mim e apontei a ponta da pedra de absorção para Alec. O que quer que estivesse no espaço entre mim e a espada desapareceu, e eu caí de volta à terra. Joguei a pedra de absorção para o lado e, em seguida, direcionei toda a minha mana para os meus braços e os apontei para Alec, que já estava balançando sua grande lâmina. Técnica secreta, fratura por gravidade. Houve uma explosão e um clarão. Perdi a consciência. Quando acordei, estava em cima de uma árvore. Eu havia voado, e sabia disso porque minha perna blindada estava quebrada. O segmento da perna foi esmagado em pedaços e minha perna estava dobrada em um ângulo estranho. Minhas pernas não foram as únicas vítimas, meu chassi também foi esmagado em fragmentos, e havia uma dor intermitente em meu peito. Minhas costelas provavelmente estavam quebradas. Aqui. Tossi e senti uma dor no peito, mas ainda conseguia falar. Imediatamente, lancei magia de cura em meus ferimentos. A que distância eu estava? Uau! Quando tentei me levantar, o galho da árvore que me sustentava quebrou. Caí por uma distância razoável, batendo nos galhos enquanto avançava. Não cheguei ao chão. Eu devia estar muito alto. Vi uma cratera. Ela tinha cerca de 20 metros de diâmetro, bem ao lado da ravina. Ela não estava lá antes. Deve ter sido criada recentemente. Provavelmente por causa do ataque de agora. Puxa vida, eu disse. Depois, olhei em volta. Na direção da Vila Superde, vi algo brilhando. Eu conhecia aquela luz.
Isso é o AU. Outro galho se quebrou. Ao bater em outros galhos, dessa vez caí até o chão. Ai! Eu tinha me machucado novamente logo depois de usar a magia de cura. Imediatamente, lancei mais para me recuperar. O que quer que estivesse acontecendo, eu precisava controlar a situação. Onde estava Eris? Ruingerd? Sandor? E o Alec? Levantei-me e percebi, com um sobressalto, que alguém estava bem na minha frente. Dei um pulo e entrei em uma posição de luta. A pessoa diante de mim não era um inimigo. Sandor! Eu gritei. Se não for o mestre Rudeus. Posso pedir-lhe outro feitiço de cura? Perguntou ele. Ele estava coberto de ferimentos. Sua armadura estava em ruínas, seu capacete estava quebrado e o sangue escorria de sua cabeça. Seu braço esquerdo estava pendurado, mole. Sim, é claro. Coloquei minha mão sobre ele e curei seus ferimentos. Muito agradecido. Mal percebi seu agradecimento, perguntei, e quanto a Eris e Ruingerd? Se até Sandor tivesse sofrido ferimentos tão graves, aqueles dois também não teriam saído ilesos. Ferimentos leves. Foi bom você ter permitido que eles se distanciassem um pouco. Eles devem ficar bem mesmo sem magia de cura. Eles ainda estão inconscientes naquela direção. Isso foi um alívio. E quanto ao Deus do Norte Calman III? Depois que ele viu que estávamos no chão, ele seguiu em frente. Ele não tentou acabar conosco. Essa última técnica dele era a mais forte do estilo Deus do Norte. Ele provavelmente supôs que não precisaria fazer isso. Primeiro, me empurrando para o barranco, e agora isso. O garoto parecia ter algumas cartas a menos do que um baralho completo. Isso salvou nossa pele, mas mesmo assim, nós o deixamos passar por nós. Ele estava indo em direção a Orsted. Orsted provavelmente venceria em uma luta entre eles. Quero dizer, ele deveria ter lutado contra Alexander e a lâmina do Rei Dragão em todos os lopes até agora. No plano, ele não se esforçaria para lutar a menos que fosse necessário, mas, se o fizesse, eu tinha certeza de que ele o esmagaria sem suar, assim como fez com o Deus da Água Reida. No entanto, essa última técnica me fez hesitar. Orsted não era o único na Vila Superde. Haviam os Superdes, que tinham acabado de se recuperar de uma doença, e depois a Julia Norrin. Se Orsted tivesse que bloquear ou desviar aquele ataque em nome de outra pessoa, isso exigiria uma quantidade considerável de mana, mesmo para ele. Lutar em uma batalha na defensiva era mais difícil do que na ofensiva. Se Orsted não pudesse proteger todos, todos morreriam. Você ainda pode lutar, Sandor? Perguntei. Você está indo? Isso ainda não acabou. Eu vi uma luz na floresta agora mesmo. A luz de uma convocação. Se a Roxy tiver tudo pronto, estamos apenas começando. No momento em que eu disse isso, 2 homens de cabelos verdes vieram correndo da floresta em nossa direção. Ambos eram guerreiros Superde, embora nenhum deles fosse Ruingerd. Quando nos viram, eles se aproximaram imediatamente. Temos uma mensagem da Roxy. A convocação funcionou. Tudo bem. O Superde assentiu com a cabeça. Certo, anunciou Sandor, vou primeiro. Vou atrasá-lo um pouco. Não se esforce demais. Não vou. Depois dessa breve conversa, Sandor saiu correndo. Você cuida da Eris e do Ruingerd. Quando eles acordarem, diga a eles para virem nos apoiar, eu disse a um dos Superde. Entendido. Por favor, mostre-me o caminho. Entendido. Deixando Eris e Ruingerd com o Superde que havia assinado com a cabeça antes, o outro guerreiro e eu saímos correndo para encontrar Roxy. Fomos diretamente para lá, saltando sobre as raízes das árvores e mergulhando na vegetação rasteira. Com a armadura mágica quebrada, eu não conseguia me mover tão rápido, ou melhor, acho que porque ela tinha parado de funcionar. Ela era pesada. Assim, no caminho, tirei a armadura mágica da versão atualizada 2 para que pudesse correr sem problemas. O Deus do Norte Calman III era mais forte do que eu pensava. Eu não podia recuar agora.
não quando a verdadeira luta estava apenas começando. Rudeus. Chegamos ao nosso destino. A Roxy não estava lá, apenas um guerreiro super de análise. Ou seja, tudo de acordo com o planejado. Você está horrível. Apesar de ter me remendado com magia de cura, minha armadura e minhas roupas estavam em frangalhos. Quando Annalise me viu, seus olhos se arregalaram, mas seu rosto voltou a ter uma expressão neutra em segundos. Está pronto, disse ela. Lá estava ele, atrás dela, desenhado de forma rudimentar e rápida. Um círculo mágico. Ele já havia parado de brilhar. Era o mesmo círculo que estava em um dos pergaminhos inutilizados no fundo da ravina do Wyrm da Terra. A criadora desse pergaminho era Roxy Greyrat. O círculo foi quebrado, esmagado pelo peso de uma enorme armadura. A armadura mágica. A duplicata da armadura mágica que havíamos feito. Como havíamos previsto, havia uma chance de que ela fosse destruída na luta. Esse era o conjunto que tivemos que deixar na oficina porque não havia espaço para ele no arsenal do escritório. Era o único trunfo que havia escapado da destruição do escritório. A versão da armadura mágica. Muito bem, é hora da segunda rodada.